Obrigado, Jesus, pela sua presença. Obrigado, Senhor Jesus, pela igreja. Obrigado, Senhor Jesus, por essa manhã, porque eu creio que o Espírito Santo está aqui e Ele vai ministrar as nossas vidas e vai encontrar lugares vazios e vai preencher e nos deixar plenos do Espírito Santo. Amém? Seja bem-vindo, Igreja do Avivamento, você que está nos visitando, seja bem-vindo. Homem da montanha, seja bem-vindo. Que Deus abençoe a sua vida, a esposa, os filhos. Seja bem-vindo, no nome de Jesus. Que Deus os abençoe. Eu acabei de ler um texto com vocês, não de Filipenses, mas de Colossenses, capítulo 1, versículo 3. Paulo, escrevendo a carta à igreja de Colossos, e ele usa um termo, império das trevas. Você conseguiu achar a minha versão? Não achou? Não tem? Tem, eu não acrescentei aqui não. Alguém já viu o império das trevas? Todo mundo. Então, vê mesmo se você não está abrindo o Alcorão aí, minha filha. Tem aí, pois ele nos resgatou do império das trevas. Quando ele usa esse termo império, é a ara. Isso significa império, um sistema organizado de autoridade, mas uma autoridade que governa na escuridão espiritual. Eu vou falar bastante de Bíblia aqui, então vai acompanhando aqui essa introdução. Então, que governa na escuridão espiritual sobre o comando de Satanás. Então, até as trevas têm hierarquia, até as trevas têm um governo organizado. Então, por que não se usa reino? Por que o apóstolo Paulo não se referiu a um reino de trevas? Porque reino só existe um legítimo, que é o reino de Deus. Então o mal não tem um reino legítimo, mas sim um domínio usurpado, conquistado pela mentira e opressão. Por isso Paulo usa a ideia de império, algo que domina pela força, algo que escraviza, que subjuga povos. Por isso que a Bíblia vai usar o império babilônico, vai usar o império persa, vai usar também do império romano, que usava de poder, de força, e subjugava, escravizando o povo judeu. A palavra trevas tem um significado, significa ignorância, significa caos, significa pecado, significa mentira, significa morte, significa afastamento de Deus. João capítulo 3, versículo 19, este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas e não a luz. Por quê? Porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz. Por quê? Porque eles temem, eles têm um medo. O medo é que as suas obras más, as suas obras malignas sejam reveladas, sejam manifestadas, porque a luz, ela traz à tona tudo que é mentira. A luz tem o poder de remover as trevas. Foi para isso que a luz veio, para brilhar sobre as trevas. E aonde havia mentira, a mentira ela é anunciada, então ela bate em retirada. Ela sai porque a verdade é que prevalece. Você pode dizer amém? Então, esse império, o que ele faz? Ele aprisiona os homens em engano, em uma escravidão espiritual. Nesse império de trevas que rege o mundo espiritual, ele subtrai
tudo o que foi gerado, tudo o que foi multiplicado e tudo o que foi dado. Quando você estava ministrando, você estava falando sobre a matemática. E hoje eu quero falar sobre isso. A matemática do reino, ou a multiplicação do reino e a subtração do império. Onde as trevas agem? Em tudo aquilo que Deus criou, tudo aquilo que Deus multiplicou, tudo aquilo que foi dado. A Bíblia vai dizer em João 10:10 que o ladrão ele só vem para um motivo, ele só vem só com uma finalidade, ele não vem para outra coisa a não ser só os legendários, a não ser roubar, matar e destruir. Só as esposas de legendário. O ladrão só vem somente com um propósito: roubar, matar e destruir. Então, esse é o propósito do diabo. Desde o princípio foi assim. Desde o princípio, o diabo usa da mesma estratégia. O diabo ele não pode surpreender. O diabo não tem surpresas, ele só tem uma finalidade. Ele foi descortinado, ele foi revelado, e a Bíblia revelou como ele age. Então, a gente pode esperar outra coisa dele, uma novidade. Agora o diabo é bonzinho. Agora ele me surpreendeu com um milagre que Deus usou o diabo. Não tem nada que o diabo possa fazer para surpreender, porque ele tem uma única estratégia. Ele é astuto e ele somente vem para roubar, matar e destruir. Enquanto o reino veio dar, o diabo veio roubar. Enquanto o reino veio dar vida, o império veio matar. Enquanto o reino veio construir, o império veio para destruir. Onde está isso? Lá em Gênesis, capítulo 1, no versículo 2. A terra, porém, estava sem forma e vazia. E havia o que sobre a face do abismo? Trevas. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Só que em Isaías 45, versículo 13, vai dizer, 18, vai dizer assim: pois assim diz o Senhor que criou os céus, Ele é Deus que moldou a terra e a fez. Ele a afundou e Ele não criou para que fosse vazia, mas a formou para ser habitada. Ele diz: eu sou o Senhor e não há nenhum outro. Ou seja, a criação de Gênesis é o triunfo da ordem. A luz e vida de Deus sobre o vazio e trevas que regia sobre a terra. Então Deus começa a organizar, porque a palavra trevas também significa caos. É como se a Bíblia estivesse dizendo assim, que a terra no princípio era um caos, mas Deus não criou a terra para ser um caos. Então, Deus começa a organizar. Diga essa palavra comigo: organizar. Começa a organizar o caos. Como? Criando. Como? Separando separando porção seca das águas. Então Deus na criação, Ele começa a organizar, Ele começa estabelecendo fundamentos, estabelecendo princípios e começa a multiplicar, porque o reino é multiplicador de tudo aquilo que é bom. Quando Ele vê, isso é muito bom, Ele multiplicou. Quando Ele fez as ervas,
ele fez as ervas e colocou algo na erva para multiplicar. O que colocou? Quem disse? Pode falar mais alto? Vamos dar um aplauso a Jesus? Colocou a semente. Depois ele pega as árvores que dão frutos e coloca nesses frutos algo para multiplicar, porque o reino multiplica tudo aquilo que é bom. E ele coloca dentro do fruto algo que multiplica, o que é? Semente. Depois ele cria algo, ele cria o homem, e ele não vê o homem como bom, mas vê o homem como muito bom, e ele pega isso e libera uma palavra para aquilo que é muito bom. Diga, sede fecundo, multiplicai e enchei a terra. Então, o reino multiplica. Depois que Deus abençoa tudo, ele multiplica tudo aquilo que abençoou. Você é uma bênção. Deus vai multiplicar você. Ah, não, acho que vocês vai melhorar. Olha para a pessoa do seu lado e diz assim: você é uma bênção. E Deus vai multiplicar tudo que há bom em você. Depois que Deus multiplica tudo aquilo que é bom, ele faz algo que o reino faz, ele dá. A Bíblia vai dizer em Gênesis capítulo 1, versículo 19: eis que eu tenho dado tudo aquilo que eu multipliquei. Ele deu as ervas, ele deu as árvores, ele deu os animais, ele deu as aves, ele deu os répteis e deu tudo isso para o homem depois que abençoou. Essa palavra abençoar, eu já conversei, eu já ministrei outras vezes, mas só para acrescentar, significa essa palavra abençoar no hebraico é barak. Ela vem da mesma raiz que significa ajoelhar. O joelho que se dobra em reverência abre a porta para a bênção que se multiplica. Eu vou repetir: o joelho que se dobra em reverência abre a porta para a bênção que se multiplica. A bênção, então, é um encontro entre Deus que se inclina e o homem que se ajoelha. Então, enquanto o nosso coração estiver dobrado diante de Deus, sempre terá um milagre que se multiplica na vida daqueles que creem. Você pode dizer amém? Amém. Olha para você ver. Quando Jó recebe a visita de Satanás, e Satanás só tem um propósito, e o propósito é: então ele rouba os bois, ele rouba o rebanho. Ele tem só um propósito, que é roubar, o outro é: ele matou os seus servos. E ele só tem um propósito, que é matar, roubar e ele destruiu a sua casa. Acompanhe aqui comigo. Quando o diabo rouba os bois, rouba o rebanho, mata os servos, destrói a casa, o que a Bíblia diz que Jó fez? Primeiro ele é o mesmo significado de se ajoelhar. Então ele se prostra no chão e adora. Enquanto o diabo rouba, enquanto o diabo mata, enquanto o diabo destrói, continua ajoelhado, permaneça prostrado, porque o diabo ainda não te venceu.
A Bíblia vai dizer no final que o Senhor, então, abençoou o final da vida de Jó, mais do que o início delas. Está lá em Jó 42, versículo 12. A bênção do Senhor no final sempre vai ser maior daquilo que o diabo tenta subtrair da sua vida. Abre o texto de João capítulo 6, versículo 11. Vai ali para mim, Luan. Tudo aquilo que Deus multiplicou, e antes de multiplicar, Ele abençoou, Ele deu para o homem. O reino tem um princípio. O princípio do reino é dar. O princípio do reino é abençoar. O princípio do reino é multiplicar. Então, tudo aquilo que Deus abençoa, Ele multiplica. Tudo aquilo que Deus abençoa, tudo aquilo que Ele multiplica, Ele dá. Quando nós paramos para ver a matemática do reino, você vai ver que o reino sempre é abundante. Por isso que a Bíblia vai dizer que Deus, Ele deu tudo, porque era único. Você vai ver que o reino de Deus tem uma matemática, e a matemática do reino é sempre multiplicar aquilo que você tem ou aquilo que Deus te dá. Você não vai ver o reino subtraindo, tomando, porque esse é o propósito, essa é a função que o diabo estabeleceu. O diabo quis roubar o trono, o diabo quis usurpar o trono, o diabo quis aquilo que não era dele, ele quis roubar aquilo que só Deus tem, só Deus pode, só Deus que é soberano, e o diabo quis usurpar o trono. O diabo não tem outro propósito, o diabo não tem outra finalidade. Faça uma matemática da sua vida. Antes de descer, que eu estava terminando de meditar, eu ajoelhei, porque eu entendi o significado da palavra ajoelhar, e eu disse para o Senhor, Senhor, sempre encontra o meu coração prostrado e o meu joelho dobrado diante da sua majestade. A Bíblia vai dizer que vai chegar um dia que ninguém vai conseguir ficar de pé, porque quando nós, ou todos olharem a glória do Senhor vindo, ninguém vai conseguir ficar de pé, porque todo joelho há de se dobrar diante do Senhor. Quando a gente começa a fazer uma conta, e eu comecei a fazer essa matemática, eu falei, Senhor, até aqui o Senhor me abençoou. Até aqui o Senhor multiplicou. Até aqui, aí eu comecei a ver, você está bem? Você está bem? Você está bem? Você está bem, Leia? Eu estou bem. Mais do que eu mereço. Então, quando eu começo a olhar a bênção do Senhor e olhar por tudo aquilo que Ele já fez, tudo aquilo que eu já vi, tudo aquilo que eu já ouvi, tudo aquilo que eu experimentei, todo o milagre que Ele já fez na minha vida, é muito mais daquilo que eu mereço. Então, quando alguém pergunta se eu estou bem, eu estou melhor do que eu mereço, porque eu conheço e eu sirvo e eu vivo para um Deus que Ele abençoa, Ele multiplica e Ele dá, porque essa é a matemática do reino. Quem vive para o reino, vive sendo abençoado,
Vive em milagre, vive experimentando aquilo que é sobrenatural, aquilo que o natural não explica, aquilo que é natural, né? Foge, ainda o nosso entendimento alcança, mas o que é sobrenatural, a nossa ciência não tem poder de alcançar, mas a graça pode te revelar. Quando a gente para fazer essa conta, essa matemática entre reino e entre trevas, entre um império de trevas e um reino de um filho, que a Bíblia está dizendo, ele não é um filho qualquer, ele é um filho de amor. Ele é um filho de amor, ele não é um filho de ódio, ele não é um filho de raiva, ele não é um filho que usurpa, ele não é um filho que rouba, ele não é um filho que destrói, ele não é um filho que mata, antes, pelo contrário, ele é um filho que deu a vida por amor. Quando nós fazemos as contas e paramos para calcular, ninguém aqui está indiscreto com Deus. Ninguém aqui pode dizer, Senhor, depois que eu te conheci, eu fiquei pior. É mentira do diabo. Se você está pior do que começou, isso significa ou que você está no processo, ou ainda você não descobriu que nesse reino tem um rei, e esse reino não usurpa, ele não escraviza, antes, pelo contrário, ele pagou o preço da sua escravidão, e disse assim, ei, eu quebro as suas correntes, eu quebro os seus grilhões, eu desamarro, e eu quebro todas as correntes, eu tiro o jugo, e agora eu deixo você livre, agora você pode correr. Ou você corre para Deus, ou livre você volta para o diabo, que a Bíblia vai dizer que é como uma porca lavada que volta para o chiqueiro. Quando eu parei para calcular, quando eu parei para fazer uma matemática, e eu vi a multiplicação, depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos, ajuntem os pedaços que sobram, que nada seja desperdiçado. Quem conhece esse texto? Quem conhece essa história? Mas sabe o que acontece antes da multiplicação? Acontece que Jesus envia os seus discípulos para anunciar o Evangelho, e os discípulos voltam. Eu vou falar com você, Fábio. Eu não sei se isso é bom, eu acho que é bom. Deus, quando fala, eu acho que é bom. Eu vou falar com você, Wilson. Eu não sei se é para te consolidar ou para te revelar o que te vem logo ali na frente. Ele diz que manda os seus discípulos anunciar o Evangelho, e eles voltam com relatório. Qual é o relatório? Senhor Jesus, nossa, Senhor Jesus, quando eu disse para o diabo sai, o diabo saiu. Aí Jesus, uau, nossa, isso é incrível. Jesus, você não sabe, tinha um paralítico, tinha uma pessoa enferma, e eu impus as mãos, e assim como o Senhor falou, e eu orei, e o espírito de enfermidade saiu, e a pessoa foi curada. E aí Jesus, nossa, glórias a mim, oh, glórias a Deus. Só que eles fizeram a missão tão intensa, que a Bíblia vai dizer, você lembra o que a Bíblia diz? Quem lembra? Quem lembra o que a Bíblia diz? Quem lê a minha mente, não, isso não pode não. Mas se o Espírito Santo, eu vou te dar um morango do amor hoje, que a irmã trouxe. Rapaz, deve estar uns 50 mil, baratinho, mas é do amor. Vai ter no reino do filho, ele vai vender lá no reino do seu filho de amor, vai ter esse morango do amor.
ele vai dizer assim, que eles estavam tão cansados, que eles não conseguiam nem comer. Aí Jesus, vendo com os seus discípulos cansados, que eles não pararam nem para almoçar, porque era tanta gente enferma, era tanta casa para visitar, era tanto evangelho para anunciar, que eles não comeram. Alguém já passou por isso? Que eles não beberam, alguém já viveu isso, que eles não conseguiram descansar, porque eles estavam em missão, e a missão era mais importante que tudo isso. Aí Jesus, ele olhou e falou assim: nossa, os meus discípulos estão cansados. Vamos ter um tempo para nós agora, vamos descansar. Vamos descansar. E eles entram em um cruzeiro. Agora nós vamos para Okinawa. Nós vamos agora para as ilhas gregas. Foi isso que a Bíblia disse? Não, eles vão para o deserto. Fala assim, glória a Deus. Fala aí, vai aí, fala. E aí, vamos descansar. Vamos, mas vamos para o deserto. Quando Jesus está entrando do barco, esse é o contexto. Alguns minutos atrás, chegaram alguns mensageiros e disse assim: Jesus, eu tenho uma notícia. Sabe o seu amigo, o seu primo, aquele que preparou o seu caminho? Então, Herodes ceifou, cortando a sua cabeça. Jesus, em luto, os discípulos cansados, Jesus precisando de descanso, querendo viver o luto. Vamos para o deserto, entra no barco. Quando entra no barco, eles vão para outra margem. E quando eles chegam na outra margem, uma multidão que Jesus tinha acabado de fazer milagres, tinha acabado ali de abençoar, tinha acabado de cuidar. Essa multidão, eles correm em volta de um lago, e eles correm mais rápido do que o vento que levava o barco, eles correm mais rápido do que os remos, que aqueles discípulos remaram o barco. E aí eu fico imaginando na minha cabeça, quando eles chegam do outro lado, para um tempo de descanso no deserto, o que Jesus se depara? Com uma multidão. Aí, o descanso de Jesus e dos discípulos se torna em missão. Porque mais do que o nosso descanso, mais do que o nosso refrigério, mais do que as nossas lutas, mais do que as nossas guerras, é a missão que o Senhor colocou na nossa vida. E quando Jesus sabe o que ele veio fazer, porque Jesus sabe para aquilo que ele vê, quando ele desce do barco no deserto, quando ele desce do barco para o descanso, quando ele desce do barco para ter um tempo a sós, para meditar, ele se depara, e em vez dele dizer, meu Deus, mais trabalho, em vez dos discípulos reclamar, a Bíblia vai dizer que Jesus, ele é movido de uma íntima compaixão. E ele, movido de íntima compaixão, ele cura todos os enfermos, ele sara todos os feridos, e ele liberta todos os oprimidos, porque se o diabo veio para roubar, matar e destruir, Jesus, aonde ele está, não importa o que ele passou, não importa para onde ele vai, ele sempre vai carregar a vida. Ele não tem vida, ele é a vida. Ele não tem a luz, ele é a luz, e aonde a luz anda, aonde a luz vai,
as trevas, a enfermidade, os demônios, nada pode prevalecer contra a vida e a luz de Jesus. Quem está com eles? Os discípulos. Jesus cura, Jesus liberta, faz milagres, Jesus ensina, e ele passa uma manhã para a tarde ensinando. Quando o sol já vai descendo, a noite, vai se aproximando, aí Jesus chega e fala assim: dê de comer. Outra versão, em outro evangelho, os discípulos, eu acredito que não seja nem o Fábio, nem o Wilson, chega assim: Jesus, despede a multidão. Eu até entendo os discípulos. Jesus, despede a multidão, Jesus, é muita gente. Nós já vem de missão, nós nem comeu ainda. Nem pão a gente tem. Aí Jesus fala assim: dê a vocês de comer. Mas como, Jesus? A gente já estava passando fome, nós não temos o que comer. Ainda que a gente tenha dinheiro, ainda que a gente tenha, aonde a gente vai comprar? No deserto. Olha para você ver, em um lugar onde não há recursos, a um lugar onde não há pão, um lugar onde não tem nada, ainda continua sendo o melhor lugar para Deus operar um milagre na sua vida. Ainda que você esteja em um lugar deserto, ainda que você tenha cansado de servir, ainda que você tenha uma multidão para cansar, deixa eu te dizer algo: não vai faltar milagres, não vai faltar uma provisão do Senhor. Deixa eu te dizer, se Deus te chamou, Ele vai te suprir. Deus, Ele não vai lugar e não te chamou você para andar lugar da qual Ele já não tem um milagre, uma estratégia, algo preparado para te sustentar. Se Ele te chamou, Ele vai prover sobre a sua vida. Aí está ali Jesus. E agora? O que vocês têm aí? 5 pães e 2? Ainda o pouco sem Deus continua sendo tudo que você precisa. Porque não adianta nada ter tudo se você não tiver Deus. O pouco com Deus ainda sobra e o muito sem Deus ainda falta. Quem já viveu isso? Eu já tive muito, mas era a mesma coisa de não ter nada. Mas eu aprendi a viver no pouco. E quando eu vivi no pouco, ainda que era pouco, nada me faltou. Nada te faltou, sabe por quê? Porque existia uma bênção sobre a sua vida, e aonde há a bênção do Senhor, a multiplicação, a provisão. Levante a sua mão, Deus está te abençoando nesse dia. Ai, Senhor, você pode estar dizendo: ai, Senhor, mas vai faltar. Deixa eu te dizer, não vai não. Isso aí é o diabo soprando, isso aí é o diabo tentando fazer você paralisar a bênção que está chegando na sua vida. Olha para você ver que interessante. Quando Jesus encontra Pedro, depois de uma noite que ele não pega nada, depois de uma noite em que não há peixe na pescaria, e ele está ali lavando as redes, no mesmo dia, eu acho assim, no dia anterior não tinha nada, mas no mesmo dia, sabe o que isso fala? Não desiste não, porque a noite de ontem não tem nada a ver com o dia de hoje. A noite de ontem pode ser que foi frustrada, mas no dia de hoje pode mudar todas as coisas. Se Pedro desiste, se Pedro vai embora, um dia de diferença, ele não teria experimentado um melhor e um maior milagre da sua vida, quando ele, nesse tempo de pescaria. E eu quero falar 3 coisas
Primeiro, é o cuidar de Jesus com os discípulos. Ainda que foi no deserto, que Jesus nunca vai te levar em um lugar sem que antes Ele não vai criar meios para te abençoar. Jesus tem cuidado de você. Um lugar que não tinha condições financeiras, não existia provisão humana, mas que eles experimentariam uma provisão divina. Segundo, o cuidar de Jesus com a multidão. Jesus estava de luto, os discípulos cansados. Jesus vai dar descanso no deserto, e quando chega a multidão, e o terceiro, que eu vou terminar, é que no reino o segredo do poder está na palavra de gratidão. Quando Jesus pega os pães e abençoa, é como eu disse, que o joelho que se dobra em reverência abre a porta para a bênção que se multiplica. E a bênção é o encontro entre Deus que se inclina e o homem que se ajoelha. Quando Jesus pega os pães, o poder, o segredo está na graça que Ele deu. Eu vou terminar. Quando eu disse que o fruto da ingratidão daqueles que se esquecem, feche os seus olhos. O fruto da ingratidão daqueles que se esquecem do favor e da graça do Senhor sobre a nossa vida. Vai chegar um dia que nós vamos chegar numa bifurcação da vida, que você vai até fazer contas. Para de olhar aquilo que se perde. Para de fazer conta naquilo que se perde. Quando o jovem rico encontra Jesus e ele para fazer uma matemática humana, e ele fez os cálculos, ele disse, mas eu vou ter que perder isso, eu vou ter que vender isso, eu vou deixar de ter aquilo. E aí quando ele fez uma matemática humana, no seu raciocínio humano, ele disse assim, não, mas não compensa eu seguir a Jesus, porque o que adianta eu seguir e perder todas essas coisas? Na matemática do reino, quando você deixa de olhar aquilo que se perde para aquilo que se vai ganhar, é quando aquele dia, Fernando Siqueira, quando você fez a matemática do salário, do quanto se ganhava, e o quanto que você deixou de ganhar, eu acredito que nenhum daqueles dias, dentro de um caminhão, nenhum daqueles dias e nenhum daquele dinheiro tinha poder de entregar aquilo que você tem hoje. Graça e salvação. A sua esposa, eu tenho certeza que trocaria todas as noites sozinhas por uma noite ao seu lado.
Eu acredito que os nossos filhos gostariam de um dia perto da gente do que tudo aquilo que nosso dinheiro podia proporcionar. Você sabe qual é a boa nova do Evangelho? É que nada que o diabo tomou, nada que o tempo roubou, da qual a graça do Senhor não pode restituir tudo aquilo que se perdeu. Porque no reino não é subtração, no reino é dar aquilo de novo que a gente perdeu. Porque o homem perdeu aquilo que o Senhor tinha dado, a vida. O diabo roubou a presença, o diabo roubou os sonhos, o diabo roubou o tempo, o diabo ceifou projetos e planos. Mas não existe nada do que um favor imerecido, do que a graça soberana do Senhor não pode ainda fazer de novo aquilo como Ele fez com Jó, dar no final tudo, ainda muito mais, ou seja, em dobro, tudo aquilo que se perdeu. Hoje Deus quer restituir a paz e a alegria. Eu acredito que tem gente aqui que não tem motivos para sorrir, para celebrar, para se alegrar. Porque o diabo veio e roubou, matou e destruiu. Mas a boa nova é que depois dele, o diabo que fez tudo aquilo que tinha como propósito e saiu contando, celebrando como se saísse como aquele que tivesse vencido. Nós queremos lembrar, diabo, que a cruz já aconteceu há mais de 2000 anos atrás. Eu quero te lembrar, diabo, porque eu acho que você tem amnésia, que antes que você celebre achando que venceu, matando, destruindo ou roubando, eu quero te lembrar que na cruz do Calvário, o meu Deus triunfou, o meu Deus me redimiu, o meu Deus me alcançou, o meu Deus me perdoou, e eu fui encontrado neste encontro com uma graça redentora, um favor imerecido, e eu experimentei de um amor incondicional. Ainda que o diabo vem por um caminho, ele tem 7 para fugir. Ainda que o diabo tenta nos atormentar, tenta nos frustrar, tenta nos distrair, tenta nos desanimar, existe a mão do Senhor estendido para todo aquele que clama, para todo aquele que se dobra, para todo aquele que se ajoelha, para todo aquele que se rende a um chamado da graça do Senhor sobre as nossas vidas. Por isso hoje o convite para você: dobre o seu joelho em reverência, porque um joelho dobrado abre a porta para a bênção que se multiplica. A bênção é o encontro entre um Deus que hoje se reclina aqui, para um homem que se ajoelha ali. Eu convido você no seu lugar a se ajoelhar na sua cadeira.